Boa tarde, nono ano. Estamos mais uma vez de volta, graças a Deus, para dar continuidade ao nosso trabalho. Temos hoje a nossa aulinha de religião, que é o tema da aula de hoje, né? Traz pra gente hoje nessa tarde, é viver a verdade. Tema muito bom, interessante. Nós não podemos viver de farsas, né? Viver a verdade. E para concluir, ou seja, para dar abertura nessa nossa aula, eu ainda vou ditar para vocês, ou falar para vocês, que a Bíblia ainda diz assim, que com o ser humano, né, tem que ser sim, sim e não, não, independente de quem ele seja. Nátia, a senhora está falando isso para as pessoas que são evangélicas? Não. Todos nós. A palavra do ser humano, ele tem que ser sim, sim, certo? Então, por isso, viver a verdade. E quando que nós vivemos essa verdade? Quando somos sinceros, quando falamos realmente o que era a verdade. E uma dessas inspirações é o próprio Jesus Cristo. Ele diz para nós da seguinte forma: eu sou a verdade. Não tem outro, né? Não tem outra. Nós não podemos fazer rodeios. Nós temos que ser nós e nós mesmos. Se eu falar algo para você aqui, lá na secretaria, quando eu descer, por exemplo, e alguém me fazer a pergunta sobre o mesmo assunto, eu tenho que falar a mesma coisa que falei para você, que eu falei aqui na sala. Ou seja, eu não posso distorcer as minhas palavras aonde quer que eu esteja. Eu tenho que ser verdadeira em todos os sentidos, em todos os momentos, em todos os lugares. Ser eu mesma. Então, há mais de 20 séculos, alguém deixou no ar essa pergunta, que até hoje continua repercutindo em nossos ouvidos. Vamos ver a quem ela foi feita? O Evangelho de João, capítulo 18, versículo 37 ao 38, nos conta que antes de ser crucificado, Jesus teve um diálogo com Pôncio Pilatos, representante dos romanos na Judéia. A certa altura da discussão, Pilatos perguntou: Então tu és rei? Então tu és rei? E Jesus fala para Pilatos: Tu é que dizes que sou rei. Para isto nasci e para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade, que da verdade ouve a minha voz. Que foi que Jesus deixou claro para Pilatos, no momento da sua pergunta? Que ele é a verdade. E é para isso que ele veio ao mundo, né? Então ele é a verdade. Jesus não respondeu à última pergunta de Pilatos. Por quê? A última pergunta foi: o que é a verdade? Jesus não respondeu à última pergunta de Pilatos. Por quê? Talvez porque Pilatos não estivesse realmente interessado em conhecer a verdade. A verdade é o próprio Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Biblicamente se encontra lá em João 14,16. Então o que Jesus disse para Pilatos? A resposta certa. Perguntou o que era a verdade. E ele mostrou para si que a verdade era ele. Então quando nós temos esse amor de Deus nas nossas vidas, né? Quando carregamos com a gente esse amor de Deus, nós somos verdadeiros. E preste bem atenção numa coisinha. Quando você fala uma mentirinha, por pequena que ela seja, a sua consciência ela vai lhe acusar depois. Você vai ficar pensando por que fez aquilo, que era uma coisa tão simples de resolver, e você inventou uma mentira, tentando solucionar o problema, que na verdade não solucionou. Você fez o quê? Colocou, né, uma capa e disfarçou do problema. Então, muitas das vezes, nós deixamos de falar essa verdade com medo de ferir alguém, com medo que alguém deixe de gostar de você, com medo de você não ser aceito em determinado local. Não pense dessa forma, seja você mesmo.
que você tem que dizer. Claro, né? Que nós não podemos ser ignorantes, duros, mas nós podemos ser verdadeiros sendo meigos também. Conhecer Jesus é, pois, conhecer a verdade. A verdade é o que nos realiza. É a vida plena feliz. Já a mentira é frustradora, destrutiva, mãe da infidelidade. Alguém aqui conhece pessoas que sempre mentiram para se dar bem na vida e conseguem obter êxito? Eu creio que não, né? Porque quando fazemos dessa forma, pode até ser bom no momento. Pode até ter dado certo naquele exato momento. Mas depois vai ver as consequências da mentira que você fez, que você falou. Então não existe, né, gente? A mentira, ela destrói. A mentira, ela é mãe da infidelidade. E por essa razão mesmo é que nós não a devemos dar credibilidade. Mentir é enganar os outros, é esconder a verdade. A mentira constitui um dos piores inimigos na formação moral de uma pessoa. O mentiroso prejudica, em primeiro lugar, a si mesmo, pois a mentira o avalita perante sua própria consciência. Além disso, o mentiroso é como uma moeda falsa. Ninguém acredita nele, mesmo que jure por Deus e todos os seus atos. Bem diz o ditado popular: em boca de mentiroso, até o certo faz duvidoso. Acho que ficou bem claro, né? Que a mentira, ela prejudica em primeiro lugar a você próprio. De que forma que ela prejudica você em primeiro lugar? Tirando a sua credibilidade. Você, por mentir, não vai ser visto de uma outra forma. Eu posso mentir hoje, eu posso mentir amanhã. Ah, mas só hoje, não vai ter problema. Ah, mas só essa, não vai ter problema. Daqui a pouco você vai ficar desacreditado. As pessoas, quando ouvir falar de quem veio, não podemos contar como verdade, né? Como fonte verdadeira. Por quê? Porque você já tem um histórico de mentiroso. Você já fez algo para trás que te deixou com essa marca. E isso não é legal. Em boca de mentiroso, até o certo se faz duvidoso. Certo? Fechou, né? Embora você esteja falando a verdade, você não vai ter a credibilidade das pessoas. Mas não se mente só com palavra. A mente se mantém com a própria maneira de viver. O vaidoso e o racista, por exemplo, são mentirosos, porque tentam nos convencer de que são superiores aos outros. A mentira é um dos piores vícios. Ela destrói a base do relacionamento humano, como pais e filhos. Pais e filhos vão se comunicar se uns confiar nos outros. Então, a mentira, ela destrói, né? Tudo e qualquer coisa. E no relacionamento não é diferente. Como eu já falei lá no início, a mentira, ela dói. A Bíblia mesmo diz que ela dói, mas ela tem que ser dita. Dentro de um relacionamento, a melhor parte da gente resolver os conflitos é sendo verdadeiros. Não falando a verdade e não camuflando, né? Passando uma maquiagem. Porque ali é onde você convive todos os dias. Ali é onde você precisa um dos outros. E se nós não confiarmos? Se o pai não confia no filho, ou o filho não confiar no pai, como que vai haver esse relacionamento? A esposa não confiar no esposo e vice-versa. Como é que dá continuidade ao relacionamento dessa forma? Não tem como, né? Então a verdade, ela tem que prevalecer, seja ela qual for. Em muitas situações ela é complicada, mas se torna mais fácil de se resolver a situação, de se contornar a situação. Só teremos uma sociedade harmoniosa e feliz quando houver o cultivo da verdade em todos os lares. Quando todos postarem contra as promessas e propagandas mentirosas. Quando, enfim, como diz Tiago de Mello, o homem confiar em outro homem
como um menino confia em um outro menino. Gente, na palavra de Tiago, e biblicamente a gente olhando, tem uma diferença. Quando a Bíblia diz que é maldito do homem que confia no outro, ele não quer dizer que nós temos que ser mentirosos uns para os outros, não. Já na palavra de Tiago, Melo, ele diz que o homem confiar em outro homem, como o menino confia em outro menino. O que é que ele passa? Ele passa pra gente que a criança ela é inocente, né? Ela confia cegamente numa outra criança. E o ser humano deva fazer da mesma forma. Deva fazer da mesma forma porque nós temos que ter essa confiança uns para com os outros. Se não tivermos essa confiança, é impossível de termos as demais coisas, né? Verdade e mentira. No próximo ponto. Do nascimento até a morte, vivemos inúmeras vezes ou inúmeras situações permeadas de tantas verdades quanto de mentira. Às vezes elas não estão separadas. Outras vezes estão juntas como o trigo e o joio. Isso acontece desde a criação. A mentira ela é existente desde o princípio. A gente vê, né, biblicamente, várias passagens falando sobre a própria mentira. E isso a gente pode observar agora. Ela está sempre no nosso meio. O texto relata como a passagem bíblica, né? Ela é como o trigo e o joio. Que o joio ele está sempre no meio do trigo. O que é o joio? É uma erva daninha que cresce no meio das plantações, no meio do trigo. O que ela faz? Ela prejudica, ela traz o crescimento, ela atrai a, vamos dizer, a colheita. E no nosso meio, transformando isso no assunto que nós estamos trabalhando, que o joio aqui no nosso caso seria a mentira. Nós vimos que ela vai provocar a discórdia, ela vai provocar a violência e também a desconfiança, certo? Por esse motivo, ela não deve existir em nosso meio. Algumas vezes a mentira é dita ou imposta por ignorância, outras é premeditada, produto da maldade. Ela pode estar nos pequenos gestos do cotidiano ou nas grandes decisões da vida. Ou seja, muitas das vezes você mente por não, ou por alguém já ter lhe falado, ou por alguém já ter, né, ter mostrado, e às vezes na inocência, ou às vezes na ignorância, você acomete, mas porque já veio de terceiros, né? Não partiu exatamente de você. É por isso que eu deixo um alerta. É sempre bom, quando a gente for contar um fato, que você relate da seguinte forma: segundo o que me falaram, ou segundo o que eu li, ou que eu ouvi, ou que eu li, enfim. É dessa forma que nós temos que repassar, né, as notícias que recebemos. Segundo, porque você não está afirmando, você não viu, você não contemplou nada. Então, dessa forma, é uma forma de você não compactuar realmente com o que diz em relação à mentira. Certo? Termina por aqui a nossa aula de hoje. Espero que tenha ficado guardado, né, na nossa memória alguma coisa sobre ela e que nós prossigamos sem nos lembrar ou praticar verdadeiramente o ato da mentira, ok?